acordei no meio da cirurgia. Deu muito medo de perder a visão. Oi, tudo bem? Meu nome é Ander Haru e nesse vídeo eu resolvi falar como eu me tornei monocular. Antes de eu falar de como foi, eu preciso dar um background pra vocês. Eu tenho uma doença rara chamada síndrome de Stickler e ela é hereditária, dominante e progressiva. O que isso significa? Hereditária porque ela é passada de pai para filho, no caso é o meu pai que tem. Dominante, se o meu pai tinha, a chance de eu ter é muito grande. Se eu tiver filhos um dia, a chance deles terem é muito grande também. Ou seja, a parte do lado do meu pai da família, 90% das pessoas têm. Progressiva porque no decorrer da vida podem aparecer outros sintomas, os que você já tem podem se agravar. Os sintomas, mesmo dentro de uma família, eles podem ser muito variados. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado na síndrome para explicar melhor como que ela é, porque ela afeta muita coisa. E uma das coisas que ela afeta é a visão, que é o que eu vou falar hoje. Bom, a base do meu olho. A história base do meu olho. Eu uso óculos desde os 2 anos de idade, eu tinha alta miopia. Com 4 mais ou menos eu fiz cirurgia de catarata nos 2 olhos. E depois dessa cirurgia a minha miopia sumiu. E daí eu fiquei só com astigmatismo, não. Mentira. Daí eu fiquei só com hipermetropia. Saiu a miopia e apareceu a hipermetropia. Aí então eu continuei usando óculos desde sempre. O óculos faz parte do meu rosto. Eu não sei falar bem exatamente quando, mas eu sei que depois de um tempo apareceu o astigmatismo também. Como foi o processo para eu descobrir que eu tava com descolamento de retina? Um dia antes de eu descobrir, eu tava sentindo meu olho meio incomodado, assim, a minha visão tava meio embaçada e eu senti um pouco de dor no olho. Só que eu pensei, meu olho já é cagado, deve ser isso. Pensei, não é nada demais. No dia seguinte estava na escola e de boa, de manhã tava tudo sob controle. Daí à tarde eu ia fazer simulado na escola, eu almocei na escola e fiquei. Aí eu fui fazer a prova e daí eu no gabarito eu não conseguia ver as bolinhas, eu não conseguia focar na bolinha, eu não conseguia saber se eu tava preenchendo ou não, se eu já tinha preenchido, se estava preenchido certo, eu não conseguia ver. E eu via uma mancha, tipo assim, tipo uma manchinha preta, tipo uma cortininha assim, aqui. E daí, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, será que tem alguma coisa de errado com o meu olho? Não. A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, será que eu tô enxergando meu nariz? Porque o nosso cérebro, ele é treinado para não enxergar nosso nariz. Só que será que eu tô enxergando? Só pode ser isso, tem uma mancha preta aqui, tô vendo meu nariz. É lógico, o que mais poderia ser? Uma pessoa que tem o olho cagado desde que nasceu, só podia ser isso, não é mesmo? Aí eu deixei pra lá, falei, tá bom, tô vendo meu nariz, é isso. Daí eu cheguei em casa e meu primo tinha tido descolamento de retina, tipo uns 2 meses antes de mim, 1 mês. Aí eu mandei mensagem pra ele, ó, como que foi? O que você viu, como é que tava a sua visão? Aí ele falou, tava meio embaçada, não sei o que, eu não conseguia focar, tava meio embaralhada assim. Daí eu falei, então, eu acho que eu tô com descolamento de retina. Isso era sexta-feira. Sexta-feira, pensando que eu fiquei à tarde fazendo simulado, isso já era umas 5h30. Sem chance de eu marcar a consulta pro mesmo dia. Aí eu cheguei em casa, eu falei com a minha mãe. Aí a gente ligou pro meu pai, que tinha tido descolamento e perdeu a visão assim, de um olho. Aí ele falou, tenho certeza que é descolamento, porque foi exatamente assim que foi o meu. Aí começou a preocupação, né? Porque descolamento de retina é cirurgia de caso grave. A gente conseguiu marcar uma consulta, tipo, de emergência pra segunda-feira de manhã. Aí eu já comecei a fazer repouso durante o fim de semana. Sábado e domingo eu fiquei, tipo, me mexendo o mínimo possível, porque se fosse descolamento pra não piorar, sabe? Segunda-feira de manhã eu passei com uma médica. Ela falou, muito provavelmente é descolamento de retina. Passei pra outro médico. Ele falou, é descolamento de retina. Tem que fazer cirurgia pra ontem. Aí ele falou, você vai fazer retinografia, que é basicamente um exame que eles tiram foto da sua retina pra ver como é que tá. Quarta-feira você vai passar com o retinólogo, que é o especialista em retina, que é quem faz a cirurgia. Isso foi na segunda, tudo isso foi na segunda. Na terça-feira, os meus pais decidiram me levar pra São Paulo pra tentar ver se eu conseguia fazer no particular, porque eu tenho convênio. E daí fomos pra São Paulo pra ver se dava pra fazer a cirurgia no particular com o médico que fez a cirurgia do meu pai, na época que ele teve descolamento de retina. O médico falou assim, se você consegue fazer no convênio, a mesma cirurgia é melhor, porque essa cirurgia é cara. Então, se você pode fazer no convênio, com o convênio. Então, voltamos para minha cidade. Passei com o médico na quarta-feira.
Foi um descolamento de rasgo gigante. O que aconteceu? A minha retina, ela rasgou no meio e descolou. Então, tipo, imagina um papel contact. Você pega o papel contact e ele descola e enrola. Foi isso que aconteceu com a minha retina. Então, daí quando desenrolaram ela ficou toda engrumada, assim. E ela tava rasgada também. Não só descolou, como rasgou. Foi um caso muito sério. O tipo de descolamento que meu pai teve foi exatamente esse. Aí eu já comecei a entrar em pânico. Porque eu pensei, nossa, meu pai perdeu a visão desse jeito. E eu saí chorando no consultório. Deu muito medo de perder a visão. Marcamos a cirurgia pro dia seguinte, na quinta-feira à tarde. Eu fiz a cirurgia, que daí colocou o óleo de silicone no meu olho pra segurar a retina. Ele funciona tipo um peso de papel. A retina é o papel e tem um peso assim pra rolar ela de volta no lugar. Fiz a cirurgia, nossa, eu saí dopado daquela cirurgia, que Deus me livre. Nossa, eu nem sabia o que tava acontecendo. Eu tomei 2 doses de anestesia. Por quê? Porque eu acordei no meio da cirurgia. Eu lembro de estar assim, eu não enxergava nada, porque o olho que eu enxergo tava tampado. E o outro eles estavam mexendo, óbvio. Aí eu lembro que eu acordei assim, eu ouvi eles falando, precisamos fazer o aquário, precisamos fazer o aquário. Eu sem entender nada, sem sentir nada, eu tava assim, nossa, já tá acabando. Aí eles falaram, não, vai demorar ainda. E daí eu falei, me bota pra dormir, pelo amor de Deus. Aí eles me botaram pra dormir outra vez, nossa, foi tenso. Pior experiência da minha vida, acordar no meio da cirurgia do olho. Até hoje eu tenho medo de cirurgia por causa disso. Quando é cirurgia de anestesia geral, eu viro pro médico e falo, Ó, eu acordei no meio da minha última cirurgia do olho. Bota uma anestesia forte pra eu não acordar. Foi ótimo. Verdade. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu enxergava um pouco. Bem fora da nitidez, só o meu óculos não ajudava, então, tipo, era tipo um olho de baixa visão. Então eu não enxergava bem. Daí, uns meses depois, eu fiz a cirurgia pra tentar tirar esse óleo de silicone. Eles não conseguiram tirar, teve que colocar outro óleo de silicone outra vez. Depois dessa cirurgia eu não enxerguei mais. Aí no ano seguinte, em 2019, eu ia fazer outra cirurgia pra tentar tirar esse óleo de silicone outra vez. Mas eu acabei notando, olhando no espelho mesmo, que tinha uma mancha branca no meu olho. Daí eu fui no médico, né? Falei, ó, tem uma mancha branca no meu olho. Ele fez exames e ele falou que eu tava com ceratopatia em faixa, que é basicamente uma calcificação da córnea. Por causa dessa calcificação da córnea, ele me explicou que eu não podia fazer a cirurgia da retina mais. E daí a primeira coisa que a gente pensou foi, eu posso fazer transplante de córnea? Ele falou, não. Por quê? Porque você tem problema na retina. Ou seja, um problema anula o outro. Aí eu tô assim, não enxergo. Eu fiquei assim, nossa, mas até quando, né? E ele falou, ó, vamos botar fé na medicina, de que vai aparecer uma cirurgia que vai conseguir resolver o problema. E daí é isso. A gente tá, tipo, tá estacionado. Até então eu não enxergo. Eu entro no grupo monocular, que é só enxergar de um olho. Daí se perguntar, mas dá pra tirar a ceratopatia, né? Dá. Tem uma cirurgia que chama raspagem. Imagina que tem uma camada assim no seu olho. Eles raspam, eles literalmente raspam esse negócio pra fora do seu olho. Só que daí é uma cirurgia que dói muito a recuperação, porque eles ficam praticamente em carne viva. E ele falou, ó, não compensa você fazer essa cirurgia, porque vai doer muito e pode ser que apareça outra vez. E apareceu, de fato, tipo, eu tive uma coisa que chama... Como é que chama? Esqueci como é que chama. O que aconteceu? Essa calcificação saiu um pedaço. Imagina um cisco desse tamanho. Sai um pedacinho assim do branco. E dói horrores, dói muito. Uma médica que eu comecei a passar, ela falou assim, imagina agora fazer essa cirurgia no olho inteiro. Sabendo que vai voltar, porque deu um mês, a calcificação já tinha voltado na parte que saiu. Tinha voltado a mancha branca, então não adianta. Por causa da ceratopatia, meu olho é branco, ele é meio branco. Não sei se deu pra ver. Tem uma mancha branca no meu olho, que é essa ceratopatia. Aí eu não enxergo do lado direito. No lado esquerdo, eu atualmente, por algum motivo, a minha hipermetropia sumiu. E eu tenho miopia de novo. Eu tenho miopia e astigmatismo. Esse lado do meu óculos é só contrapeso. Tem grau, mas é só pra fazer contrapeso com essa lente, porque a minha lente é meio grossa. Eu uso uma lente de contato sem grau, tipo, com o mínimo de grau possível, que é só uma lente gelatinosa, que é pra, se sair essa calcificação da córnea, não doer tanto. Daí é pra proteger o olho só. Vou falar isso aqui.
tá tudo fora de ordem. O tipo de cirurgia que eu fiz chama vitrectomia superior. E daí tira o humor vítreo do olho, bota o óleo de silicone num lugar pra segurar pezinho, igual eu falei. Ah, esqueci de falar. No dia que eu descobri o descolamento, eu tava vendo uma manchinha aqui, né? No dia da cirurgia, um pedacinho assim era o que eu enxergava. O resto tava coberto por uma cortina, assim, uma cortina meio gelatinosa, não sei explicar. Que cobria tudo, assim. Eu conseguia ver um pedacinho aqui no cantinho direito. Mas, tipo, eu não enxergava mais nada. No dia da cirurgia eu não enxergava mais, eu só via essa mancha. E daí, um fato interessante. O meu olho é um olho maior. Normalmente, nessa cirurgia, você coloca 4 ml. 4 ml de óleo de silicone. No meu olho, ele colocou 13 ml, de tão grande que o meu olho é. Como que foi o repouso dessa cirurgia? Eu tive que ficar 7 dias num repouso intenso, que eu tinha que ficar com a cabeça assim, 90 graus paralelo pro chão, com o rosto paralelo pro chão, o dia inteiro. Então eu ficava na cama, porque eu não podia apoiar o olho, porque doía, né? Eu deitava de bruços na cama e ficava com a cabeça, tipo, pendurada, sabe? Eu botava meu celular em cima de um monte de almofada, assim, e ficava assistindo série o dia inteiro, porque só isso eu conseguia fazer. Eu lembro que eu ouvia livro falado no YouTube às vezes, ia no banheiro com a cabeça baixada, assim. Eu não podia virar enquanto eu dormia. Daí eu ia comia rápido pra voltar pra posição. E a única hora que eu levantava a cabeça de fato era pra pingar colírio e refazer o curativo. Fora isso, cabeça pra baixo. Depois disso eu tive que ficar aproximadamente mais umas 2, 3 semanas com essa posição 2 horas por dia só. Aí eu cronometrava 2 horas certinho. Aí quando dava 2 horas eu já levantava e ia fazer outra coisa. O que eu não falei? Tô falando tudo fora de ar. Quando eu ainda tava com os pontos no olho, eu tive a primeira crise de pressão alta no olho. Nossa, foi a pior dor da minha vida. Porque quando a sua pressão do olho sobe, seu olho enche. Imagina que você tem um monte de ponto no olho. Pontos de costura, eu tô falando mesmo. Daí os pontos apertam assim. Nossa, dói muito, dói muito. Aí desde então, desde essa época da cirurgia, eu pingo colírio pra pressão alta do olho diariamente. Porque senão a pressão do meu olho sobe e dói. Tanto que, vira e mexe eu falo, vou gravar vídeo hoje. Beleza, preparo o roteiro. Aí eu tenho crise de dor no olho forte, daí eu não gravo. Ponto importante. Eu tô falando tudo fora de ordem, né? No dia que eu fui no médico, ele falou assim, eu vou tentar salvar a visão que você ainda pode ter. Esquece a visão que você tinha antes dessa cirurgia, porque isso você não vai ter de novo. O que você vai ter é tipo uns 40, 50% da visão que você tinha. Então assim, se algum dia eu voltar a enxergar, eu vou ter muito pouca visão, muito pouco mesmo. Bom, essa é basicamente a história de como eu perdi a visão do olho direito. Foi por causa de um descolamento de retina. Não foi tipo porque bateram na minha cabeça, porque eu levei uma bolada na cabeça, nem nada. Foi do nada. Eu estava fazendo prova na escola e eu comecei a ver uma mancha. Minha retina descolou dali. Não foi nada que eu fiz, eu não estava fazendo esforço. Ela só descolou. Esse vídeo ficou enorme, né? O vídeo tinha 9 minutos. Pensei, ficou curto, continuei a falar. Agora tem 25 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, porque eu falo muito confuso, eu falo rápido, eu me perco, falo tudo fora de ordem. Se vocês tiverem alguma pergunta qualquer sobre a cirurgia, sobre como é pra mim o processo de ser monocular, fala pra mim nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando o que mudou na minha vida sendo monocular. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, bota nos comentários que eu respondo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo. Se quer ver mais vídeos, os vídeos que eu faço, você achou interessante, gostou de mim, se inscreve no canal. E é isso. Tchau. Vitrectomia posterior. E eu falei ou me perdi? Vitrectomia posterior.